esse fenômeno sobrenatural, ele realmente aconteceu e ele deixou a gente completamente assustado e foi algo que a gente nunca tinha visto. Bom, a história que eu vou relatar aconteceu comigo, acredito que no ano de 1996, 1997, por aí. E é uma história que só foi presenciada por mim e pelo meu professor de teclado na época, que era o Nazareno, né? E o que aconteceu foi o seguinte: nesse período, o meu tio, eu tinha um tio que morava aqui em Recife, morava no bairro da Várzea, e ele decidiu, de uma hora para outra, ele decidiu se mudar e ele decidiu morar em João Pessoa, né? Porque tinha uma parte da família, nós temos ah, uma parte da família do meu pai que mora em João Pessoa. Então ele decidiu ir para lá. E o que aconteceu foi que eu não lembro ao certo, né? Eu não lembro exatamente se aconteceu logo quando ele desceu da rodoviária ou se aconteceu quando ele já estava chegando num local lá que seria a casa da família, né? O pessoal queria acolher ele. Eu sei que ele, assim que chegou em João Pessoa, ele foi atropelado. Então ele morreu de uma forma trágica e isso abalou a família, né? Foi uma notícia que ninguém estava esperando. Eu estava dormindo e fui acordado pela minha irmã com essa notícia de que nós teríamos que viajar para João Pessoa urgentemente. Ela me acordou por volta das 7 horas da manhã e disse que o meu tio havia falecido lá, né? Foi atropelado. E com essa história, a minha avó paterna, eu lembro que ela ficou muito triste, né? Ela começou inclusive a dizer para as pessoas que não estava aguentando de tanta tristeza, de que ela estava sentindo muita falta do filho. E mais ou menos uns 20 dias depois, possivelmente aí por causa dessa tristeza, né? Ela acabou sofrendo um AVC. E quando ela sofreu um AVC, ela passou alguns dias no hospital, internada, mas não resistiu, acabou morrendo. Então a minha família, por parte de pai, a gente teve essa história, dessa sequência, né, de duas mortes aí, próximo ali do ano de 96, 97, talvez até no ano de 1998. E eu lembro que no dia que aconteceu esse fato, o acontecimento que foi sobrenatural, eu tinha aula de teclado e eu tinha uma aula particular, né? O professor ia sempre na minha casa e esse professor, ele chegou lá como todos os outros dias em que a gente tinha aula de teclado e ele, nós tínhamos, para não fazer barulho, a gente fechava a porta do quarto e ele passava as aulas, né? Os exercícios, as escalas e eu fazia ali. Só que a gente sempre conversava sobre essas histórias de terror, nós sempre conversávamos sobre histórias sobrenaturais, sobre filmes de terror, porque era um assunto que a gente também gostava, né? Não só a música que a gente tinha em comum, mas também essas histórias de assombração. A gente sempre gostava dessas histórias. E eu comecei a falar, né, desse acontecimento que estava acontecendo na minha família, que era o fato do meu tio, que ele havia falecido. Inclusive eu cheguei a relatar uma história que aconteceu na parte da noite, lá na várzea, na frente da casa onde o meu tio morava. Meu tio morava com a avó, né, com minha avó, no caso, com a mãe dele. E tinha uma árvore lá, eu lembro que essa árvore fazia uma sombra muito grande, né, assim no jardim. E essa árvore era um pouco sombria. E eu lembro que eu estava contando para ele justamente a história que meu pai tinha me contado, que ele estava conversando com a irmã dele, no caso, meu pai estava conversando com a minha tia, que era a irmã dele, sobre o falecimento desse meu tio, e eles tiveram a sensação de um vulto, né, que estava atrás dessa árvore.
e eles perceberam que a árvore meio que se mexeu ali, e não era uma árvore grande, né? Uma árvore pequena ainda. Então eles tiveram a sensação de que existia um vulto, né, ali atrás. Eles saíram de perto dessa árvore dizendo que a sensação que eles tinham era que era o meu tio que estava ali escutando aquela conversa. Então, quando eu estava conversando com o meu professor de teclado sobre essa história, o que aconteceu foi que eu tinha uma prateleira, eu tinha na verdade várias prateleiras no quarto, e essas prateleiras eles tinham bonecos, né? Porque eu tenho um irmão menor, uma diferença de 7 anos de idade, e na época eu devia ter mais ou menos uns 11 anos, 12 anos. Meu irmão era bem pequeno, né? E aí meu irmão tinha vários bonecos. Alguns bonecos eram mais pesados do que outros, né? E eu lembro que ele tinha um mamulengo lá, tava nessa prateleira, do lado de vários outros bonecos do Cavaleiros do Zodíaco, quer dizer, bonecos que qualquer vento, inclusive, poderiam derrubar. Mas esse mamulengo, ele era bem mais pesado do que os outros, né? E o que aconteceu foi que, quando a gente estava conversando sobre esse fato, né, do meu pai ter tido a sensação de que o meu tio, o espírito do meu tio, ele interpretou dessa forma, estava atrás da árvore, o que aconteceu foi que o boneco voou. Esse boneco, ele voou e caiu no chão como se ele tivesse realmente sido arremessado, porque tinha uma prateleira na parede, e embaixo dessa prateleira tinha a cama onde eu dormia. Então o boneco não simplesmente ele caiu na cama, o boneco ele foi arremessado até chegar próximo da outra parede do quarto, né, do outro lado da parede. E inclusive até o professor de teclado ele ficou achando que eu estava pregando uma peça nele, né? Ele pegou o boneco para saber se tinha alguma corda, se eu tinha puxado alguma coisa, mas não. Esse fenômeno sobrenatural ele realmente aconteceu. Ele deixou a gente completamente assustado e foi algo que a gente nunca tinha visto. Eu particularmente nunca tinha presenciado nenhum fenômeno de objeto voando. E essa foi a primeira vez, né? Justamente no momento que eu estava falando dessa tragédia familiar. Então, esse é um relato que eu pude presenciar.